Dante descobriu, junto com a ação também da ação da universidade, junto ao Rafael, junto à Bia, descobriu essa capacidade de explorar o poder terapêutico dos livros. Não apenas literatura para ilustrar projeto bacharelesco do século XIX, onde a burguesia, simbolizada no século anterior como Messias Jordão do burguês fidalgo, deve aparentar conhecimento. Mas não apenas o conhecimento humanístico, no qual a elite plutocrática de Florença deve aparentar estar imbuída da tradição greco-romana, em círculos neoplatônicos e assim por diante. Não apenas isso, mas de fato explorar nos livros uma capacidade de cumprir a máxima socrática do conhece a ti mesmo, de fazer uma espécie de laboratório pessoal, e através de personagens como Emma Bovary, através de personagens como os irmãos Karamazov, através de personagens clássicas, através de personagens brasileiras e também internacionais, através de Dom Quixote e tantos outros, começar a decomposição, a destrinçar na obra, linha a linha, certos fios da humanidade. A arte, com certeza, é o que mais nos aproxima do inefável, é o que mais nos aproxima do instante em que a contingência se cruza com a eternidade e se transforma em arte. Observando uma estátua belíssima como a Pietà de Michelangelo, do lado direito da entrada da Basílica de São Pedro, uma estátua que está ali há quase 520 anos, aliás, ela é anterior à Basílica, né? A Basílica começa em 1506, a estátua está ali antes da Basílica atual, e ela continua dizendo a nós a frase de Jeremias, que está citada, né? Ó vós que passais, olhai e ver se há dor maior que a minha. A Pietà continua transmitindo uma ideia de dor e de maternidade, de catarse, do sentido trágico da existência, passados 500 anos. Isso é o extraordinário da arte. É o extraordinário da arte. A arte humaniza. Se ela não for o projeto burguês do 19, se ela não for um projeto apenas humanista, se ela for um projeto transformador, a arte humaniza. Ela torna as pessoas capazes de pensar longe. E exatamente esse aspecto que o Dante, com grande sensibilidade e imenso conhecimento literário, começou a testar. Vocês não estão assistindo, como sabem, ao início de um projeto, mas a um relatório de um projeto vitorioso. Não é uma ideia que vai ser aplicada. Já é uma espécie de anatomia do Dr. Tulp, quadro do Rembrandt, que está em Haia, no Mauritshuis, uma espécie de anatomia, uma vivisecação da capacidade humana de se pensar. E cada vez mais, à medida que a nossa situação política e econômica vão tornando a literatura pouco imaginativa comparada com o Brasil contemporâneo, à medida em que nada que nós possamos piorar parece superar, nessa medida a arte se torna um guia, uma âncora, se torna uma capacidade de viver uma experiência única, a experiência de ler. No momento em que sozinho em casa, sentado na minha poltrona no meu escritório, acompanhado de um chá quando a intenção é ir longe na leitura, de uma taça de vinho quando eu aposto que ela vai falecer mais rapidamente, acompanhado de uma bebida, sentado com luz vindo por trás e lendo, naquele momento que eu estou vendo, por exemplo, Raskolnikov matando na cena do Crime e Castigo, nesse momento eu estou ligado a alguém que eu nunca encontrei na Rússia, de uma língua que eu não falo, de uma realidade que eu não conheço, e eu me torno humano, demasiado humano, e me torno outra pessoa. Ninguém sai ileso de um livro. O livro que eu li mais vezes na vida, o Hamlet, foi o livro que eu li mais e repetidas vezes por força profissional, por ter dado aula em curso de tradução, por falar muito do Hamlet. É fascinante. Todas as vezes que eu leio, surge um novo Hamlet. Disse uma vez num café filosófico que eu achava que não havia mais nada a descobrir no Hamlet. Em Avignon, no festival de teatro, cheguei a ver o Hamlet em cambojano, não entendendo naturalmente nenhuma palavra, mas acompanhando o desenrolar da história com muito interesse, porque conhecia muito os 5 atos da obra, porém não falo nada de cambojano, e mesmo assim a obra teve significado. Há 10 anos eu dizia
Não há, já li o Hamlet quase 100 vezes, não há mais o que descobrir em inglês ou português. Não há mais o que falar. Cheguei a dizer isso num grupo de estudos da Bárbara Eliodoro, que me convidou no Rio para falar do Hamlet. Meu pai faleceu em 2010 e eu descobri que surgiu um novo Hamlet para mim. Porque agora eu tinha a experiência dele, eu era órfão. Eu tinha o espaço da dor que o Hamlet tinha. Perda da identidade paterna e envelhecimento, que é o que Hamlet sofre do terceiro para o quarto ato. Um envelhecimento brutal. Perder os pais é dar um passo na fila gigantesco. Deixar de ser filho, a orfandade me aproxima da minha finitude. Nada nos dá maior dimensão da finitude humana. Todos morreremos, com exceção da Rainha Elizabeth II. Todos morreremos. Nada me dá tanta ideia da minha finitude como simplesmente perder, como eu perdi meu pai. Enquanto temos pais, somos filhos, não importa que tenhamos 70 anos, somos filhos. Sem pais, somos órfãos. E a orfandade me aproximou do Hamlet, quando ele faz cenas tão variadas sobre a memória do pai, conspurcada na cabeça dele por Cláudio e pela lascívia de sua mãe madrasta, nesse caso. Então, todas essas questões mostram que uma obra clássica, como esse livro está recheado de referências, são clássicas não porque tem vocabulário difícil, algumas são muito fáceis. Outras obras não clássicas têm vocabulário complicado. Não pelas referências eruditas, algumas têm, outras não. Outras não. O conto A Igreja do Diabo, Teoria do Medalhão de Machado, o Conto do Espelho de Machado, não tem vocabulário complexo e, não obstante, redefinem nossa maneira de ser no mundo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, não tem parágrafo comprido, não tem palavras parnasianas, redefine minha posição no mundo. Ao terminar As Cidades e as Serras, eu sou obrigado com essa a repensar se eu quero morar em São Paulo. Eu sou obrigado a pensar que eu posso ser Jacinto, o príncipe da Graventura. Ou seja, todas essas reflexões que o Dante povoou essa obra, que eu tenho certeza que fará um sucesso enorme, são reflexões que mostram que a obra é clássica porque ela continua dialogando conosco, como a Pietà. Continua dialogando conosco como Judite cortando a cabeça de Holoférnes, de Caravaggio, em Roma. Ela continua dialogando conosco porque ela tem tanta humanidade, em todos os sentidos da expressão humanidade, que ela se torna uma obra basilar, transformadora, extraordinariamente rica e umidificadora para que nós possamos germinar sempre mais. É o contrário do Dom Quixote. Dom Quixote enlouqueceu. Para ser justo, ele já era louco quando começou a ler as obras. Não vamos confundir as duas coisas, né? Ele já era louco quando começou. Mas Dom Quixote encontrou na literatura a capacidade de expandir a sua fantasia. E, através da experiência do laboratório de leitura, eu não sei se fosse professor Lablay ou Lablay, não sei a pronúncia, Lablay, através do Lablay, a capacidade de resgatar essa companhia extraordinária, que uma aluna minha disse há quase 10 anos, e eu repito com frequência: a velhice de quem não lê é muito solitária. A velhice de quem não ama livros é devastadoramente solitária. Olhando na minha estante daqueles livros que eu leio e releio com mais frequência, e sabendo que eu posso abri-los a hora que eu quiser e que eles vão se revelar, e eu vou ser transformado, isso é de uma generosidade maravilhosa. Sejam os livros em papel, sejam os livros hoje em computadores, em tablets, a capacidade de ler. E como eu agradeci pessoalmente a ela na Feira do Livro em Porto Alegre ano passado, a professora que me alfabetizou em 1968, aos 5 anos de idade, me deu, fora os meus pais, o presente mais extraordinário da minha vida. Fora a vida dada pelo meu pai e pela minha mãe, ela me deu um presente que eu uso diariamente, que se tornou um instrumento profissional e de consciência. Foi a pessoa que mais transformou minha vida. Quem alfabetiza alguém torna-se parte estrutural e atômica dessa pessoa. E até hoje, passados tantos anos, a professora Glacy está comigo. Eu a reencontrei na Feira do Livro o ano passado. Não? E é muito interessante fazer isso, quer dizer, ela
me viu um pouco mais novo, 5 anos, agora ela me vê ano passado com 53, ela notou diferenças aqui e ali, e no meu imaginário ela continua a mesma. Ela continua absolutamente a mesma que está na foto que eu tenho da nossa turma de primeiro ano, em 1968. O mundo se transformou, 68 era uma agitação mundial, o mundo se transformou por completo e a leitura continuou. E continua. Esse poder extraordinário. Eu tenho uma relação quase xamânica ou mágica com a ideia da leitura. Bom, e aí lamento, como eu disse em recente artigo no Estadão, que professores universitários digam, essa é a carga de leitura do semestre. Carga pressupõe dor, castigo, né? Não é uma carga de leitura, é a quantidade de obras que vai te ilustrar, te transformar, te fazer alguém profissionalmente interessante. Quando eu fico mais enfático, eu uso tu original. Quando eu estou mais racional, eu uso você. Então essa é a carga de leitura que nos transforma. E isso é extraordinário.